anistia chegou, é a justiça mais ampla, o batom na estátua. Não apaga a esperança, uma criança sem mãe, um vendedor de algodão e até uma idosa com a Bíblia na mão. A anistia chegou, é a voz do coração. Ninguém silencia quem sente a dor de um irmão. Os que Andréa Nascimento Souza não é mais desse museu. Let's get started. Pessoal, tudo bem? Aqui é a Andréa do canal STJ nos Lençóis da Liberdade. Espero que seja tudo tranquilo com vocês. Vamos para mais um vídeo. E, enfim, né, comecei dessa forma porque, gente, essa música do maravilhoso, né, vamos dizer assim, o Marcelo Crivella lançou essa música aí para pedir anistia, né, pro pessoal. E assim, né, cringe para um cacete. Horrível, mas ela é tão horrível que é boa, cara. Quando ela fala que até uma senhora com a Bíblia na mão me quebra toda vez que eu escuto a música, mas enfim, por isso que eu comecei com ela. Desculpa minha voz, gente, estou um pouquinho doente, né, pra variar, como sempre. Mas, finalmente, né, vídeo, desculpa, não tô postando vídeo, pessoal, porque eu tô muito ocupada. Nossa, trabalhar em escola pública aqui, assim, é um outro rolê, a quantidade de alunos é absurda. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso e sobre o tema, né, do vídeo aqui, um dos temas do vídeo, que são vários aí. Mas, antes disso, já sabe, né, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, compartilha esse vídeo com outras pessoas, se você puder, se você quiser, para ajudar outras pessoas e para ajudar esse canal também. Muito bem, pessoal. Então, né, eu já tinha mencionado no outro vídeo que agora eu trabalho na rede pública de ensino daqui. E não é fácil, porque assim, gente, tem turmas que são muito grandes. Eu só tenho uma turma que tem só 16 alunos. E as outras são de 28 alunos, tá? 28, eu acho que eu tenho uma de 30, não lembro, porque às vezes vem uns alunos que vêm, depois eles saem para ir para outra escola, tipo, só transitório. Mas enfim, é muito aluno, gente, é bastante coisa. Eu também sou mentora de alguns alunos, então é muita coisa para aprender, então não tá dando tempo, tá sendo bastante coisa. E um dos temas do vídeo é justamente, né, a minha relação com esses alunos, né, o meu contato com pessoas aí do islamismo, porque nessa escola que eu dou aula, quase todos os alunos são islâmicos, tá? Vamos dizer assim que, sei lá, 85%, pelo menos nas minhas turmas, tá? Mas assim, a grande maioria dos alunos são mesmo islâmicos, ou né, de diferentes países, alguns do Marrocos, outros a família é da Turquia, etc. Então tem uma diferença aí. Mas são muçulmanos, a grande maioria. E assim, né, eu converso bastante com eles, eu troco ideias. E eu, né, na minha inocência, cheguei lá achando, nossa, não são meninos religiosos, a maioria das meninas usam burca e tudo. Falei, são os meninos religiosos, provavelmente vão ser os meninos legaizinhos, quietinhos, né? Bom, eu quis me enganar, minha gente, porque, nossa, não são não, viu? São terríveis como qualquer adolescente. E, enfim, essa semana mesmo teve um episódio, eu chorei na sala de aula, chorei na frente de mais de 28 alunos. Foi uma coisa horrível, porque eu já estava tendo problemas com essa turma, eles não calam a boca. Então, assim, são 28 alunos, imagina. Eu tentando explicar um assunto e eles falando. No dia anterior a esse episódio, eu já tinha mandado um e-mail, tá? Para os mentores deles e para os alunos falando, olha, alguns de vocês que eu consegui anotar os nomes vão ficar de castigo e tal. Então, eu já tenho problemas com essa turma, porque eles, sabe, eles não... Eu não consigo explicar, porque não é assim que eles não gostem de mim. Eles gostam de mim, mas eles são muito espaçosos. Eu acho que eles acham que eu sou muito boazinha, eles querem andar por cima de mim, como a gente diz, né? Walk over me. Enfim. E aí, nesse outro dia, por um momento, eu tinha conseguido o silêncio da turma inteira. Aí, na hora que eu virei para escrever,
eles começaram a falar assim muito alto e a rir. Nossa, nessa hora eu quebrei totalmente, eu saí, eu chorei, saí da sala, bati a porta. Por favor, salvem a professora. Isso é sério, gente. E aí eu fiquei lá fora, assim, falei, ai, não, vou tirar aqui, vou... sabe, tentei fazer a Brie Van de Cap. Se você não sabe do que eu tô falando, é uma personagem de Desperate Housewives, é uma mulher, assim, bem durona, né, e tem uns momentos que ela deveria se acabar de chorar, ela vai no espelho e fica, né, se compõe. Eu tentei fazer a Brie Van de Cap, não deu, tá, não deu. Por um momento eu consegui, aí eu voltei pra sala e falei com eles, aí comecei a desabar, a chorar, e falou, nossa, vocês estão vendo o que vocês fizeram, não? Podem rir agora e tal. Enfim, foi um babado, foi um negócio. E assim, gente, adolescente, né, como eu falei, eles não são crianças ruins, mas com essa turma em específico, eu acho que eu dei um pouquinho da mão e agora tá difícil de tomar, porque mesmo dando castigo, mesmo fazendo coisa, eles ainda estão bem resistentes. Mas, né, a gente chega lá. Enfim, eu tenho outros alunos também que são muito fofos. Eles são fofos também, mesmo esses perturbadinhos aí são fofos, porque eu gosto das crianças, gente, não tem jeito. Eu gosto de dar aula, sabe? Mesmo que sejam muitos alunos. E assim, tá? Não tô querendo comparar as condições da escola pública no Brasil com aqui na Holanda, tá? No Brasil eu fico imaginando meus colegas aí, caramba, nas condições que eles têm que trabalhar, que aqui já é difícil com suporte, né? Computador, quadro, tudo direitinho. Imagina um lugar no Brasil que não tem nada. Eu tenho uma amiga que trabalha. E assim, gente, ser professor não é fácil, tá? Não é fácil. Em nenhum lugar, em outros lugares é pior ainda. E, enfim, como eu falei, converso também com os alunos, né? Eu pergunto sobre as tradições, o que é que eles fazem e tal. Eu descubro muita coisa sobre a religião deles, enfim. E é interessante, né? Porque o islamismo também é uma religião abraâmica, então, no fim das contas, não tem tanta diferença assim do cristianismo, tá? Pelo que eles me contam do Deus deles aí, eu também acho ele um Deus, assim, parecido com o Deus cristão, né? Ele quer que as pessoas orem, né? Sempre pense nele, etc. Eu não tô falando isso aqui para desrespeitar a fé de ninguém, mas, né, enfim, eu acho que é muito similar, sabe? Não é tão diferente no ponto de que você precisa desse Deus para poder, sabe, ser feliz na vida. Existe uma dependência, você precisa dele. Até na questão mesmo, por exemplo, da burca, né? Dessa questão do machismo, é a mesma coisa do cristianismo. Claro, existem, como eu digo, gente, qualquer religião pode ser utilizada para fazer coisas ruins, tá? Qualquer religião. Porque, por exemplo, eu tenho algumas alunas que usam burca e elas estão em condições melhores do que muitas meninas da mesma idade que elas, que são cristãs, por exemplo, que vivem, não sei, numa comunidade Amish, lá não sei onde, nos Estados Unidos, que não pode ir para a universidade. Eu não sei se a Amish não pode ir, mas eu acredito que não, né? Eu tô só, sabe, assim, soltando aqui um exemplo parecido. Então, sabe, a coisa é muito mais... É muito mais, gente, de nuance do que, né, como eu sempre digo, essa coisa do preto e branco. Então, tem coisas, assim, que eu acho muito similar, essa questão, por exemplo, como eu falei da burca, não é necessariamente uma questão de pureza, né, porque a mulher, quando é casada e tem filho, ela continua usando, é uma coisa de que é para proteger a mulher, né, mas proteger do quê? Então, isso também tem um pouco no cristianismo, que a mulher tem que se resguardar, tem que se vestir assim. Não é tão diferente, tá? Quando você pega essas coisinhas aí. Não estou dizendo que é a mesma religião, tá? Tem coisas fundamentais que são muito diferentes, mas, como eu falei, são abraâmicas, então tem bastante coisas similares também. Mas é bem legal e eles perguntam, e você acredita no quê? Eu digo, não, eu sou ateia e tal. Eles, e você acha que a gente veio da onde e tal? Eles não eles perguntam assim para saber mesmo, tá? Eles não perguntam
julgando, nem nada disso. E eu acho bem legal, sabe? Eu vou descobrindo coisas sobre eles e etc. Uma das minhas alunas, por exemplo, a mãe, não usa burca, mas ela escolheu usar. Então isso é uma coisa que eu achei interessante. Enfim, gente, é como eu disse, né? Eu gosto de falar com as crianças, apesar de tudo, muito trabalho, mas ainda é uma coisa gratificante, que eu gosto de fazer, tá? E, enfim, o outro assunto desse vídeo é sobre a questão do porquê que crente, testemunha de Jeová, fundamentalistas, tá? Em geral, não podem ser boas pessoas. Eu queria mostrar esse vídeo aqui do Porta dos Fundos. Então quer dizer que eu fui à missa todo domingo, eu não traí meu marido, eu dei meu dinheiro pros pobres e tudo... Otária! E aí a gente nota, né? Você vê que ela falou, nossa, eu fiz tudo isso e eu não vou pro céu. Então, gente, quando você faz parte de uma religião, de um grupo fundamentalista, e esse grupo incute na sua mente que você tem que fazer as coisas porque Deus não gosta, não porque não são coisas boas, porque, sei lá, você não deve trair o seu marido, né? Se você tem um acordo de ser monogâmico com uma pessoa, você não deve trair o seu marido. Se você tem condições e você pode, você deveria ajudar os pobres, não porque você vai ter uma recompensa, mas porque você deveria fazer isso, né? E muitas vezes, seja a vertente religiosa que for, isso pode ser utilizado para, sabe, você fazer as coisas boas porque Deus quer que você faça. E também, uma outra questão é se você faz parte de um grupo que simplesmente vai te pedir para você fazer coisas que são ética e moralmente erradas, né? Você tem que fazer porque o grupo tá te dizendo que você tem que fazer, isso é um problema também. Então, você não consegue ser uma boa pessoa porque você está sendo manipulado. A sua autonomia para ser uma boa pessoa é tirada. Por exemplo, as testemunhas de Jeová, né, que é o que eu mais conheço, elas simplesmente param de falar com seus filhos. Que uma família, por exemplo, deixa de falar com os filhos porque a pessoa não quer mais ser testemunha de Jeová. E aí, né, é um grande problema. Quando você tem que fazer essas coisas moralmente e eticamente erradas, mas se você não fizer, você vai ter um problema, porque se você simplesmente se associar, agora tá mais frouxo, né? Eles já relaxaram um pouquinho, mas antes era muito linha dura. Se te vissem conversando com um desassociado, era um horror. E até hoje, tá? Tem irmãos que veem pessoas desassociadas, especialmente se forem apóstatas, como é o meu caso, né? Eles vão lá e, sabe, eles olham pra pessoa assim de forma feia. Eu já vi isso quando eu fui no Brasil, enfim, né? Aconteceu comigo. Mas é isso, se você tem um grupo que diz assim, olha, se você tem o seu filho, que é um bebê ou uma criança, e se ele precisar de uma transfusão de sangue, você não deve dar, porque aquela criança não tem autonomia de escolher ou não. Você sendo um adulto dizendo, olha, eu não quero tomar, já é problemático. Você imagina uma criança que não pode escolher. Isso é uma coisa errada, entendeu? Mas, dentro do contexto da testemunha de Jeová, isso é uma coisa que você tem que fazer, entende? E aí, os líderes, eles são os grandes responsáveis por essas pessoas. Não estou dizendo que elas não são responsáveis também, tá? Porque mesmo pessoas que saíram, que despertaram de seitas, né? Elas precisam também, entendeu? Assumir o que elas fizeram de errado. Mesmo com a lavagem cerebral, você também sabe, né? Você tá indo além, você tá até em alguns casos cometendo crimes, por exemplo. Com certeza teve anciãos que destruíram arquivos, por exemplo, de pessoas, né, de casos e coisas. Porque em alguns casos lá teve um caso nos Estados Unidos específico que a Testemunha de Jeová, a organização, tinha que pagar um valor todos os dias para poder, porque eles não estavam liberando uma quantidade, um arquivo que eles tinham num caso de sexual, entendeu? Infantil. Então,
eles preferiram pagar do que dar esse arquivo. Então, imagina, deve ter ancião que sabia das coisas e fez porque é em nome da organização. Por exemplo, não vou lembrar o sobrenome dele, mas o primeiro nome é o Mike. Ele foi um dos caras que, junto com a Leah Remini, soltou um monte de bomba aí sobre a cientologia, e ele acabou morrendo depois de um tempo. Então ele fez uma coisa boa, ele soltou, ele foi e falou, olha, que ele chegou num cargo assim muito alto, tipo um subpresidente, não presidente, mas vamos dizer a mão direita ali do cara que é o presidente, que é o melhor amigo lá do Tom Cruise. Mas enfim, e depois que ele morreu, se descobriu que ele encobriu muitos casos de abuso dentro da cientologia, entendeu? Então é isso, porque ele não contou isso, porque ele sabia que ele poderia até ser preso por ter feito por ter encoberto essas coisas. Então, é sobre isso, sabe? Você ainda tem uma autonomia e depois que você desperta, talvez você se dê conta, talvez naquele momento você esteja com a cabeça tão lavada de que você precisa proteger a organização, porque sempre a história é essa, seja no Testemunho de Jeová, nos Mormons, na Cientologia, seja onde for. E aí você faz aquilo, mas de todas as formas, né, existe um pouco da sua responsabilidade também. Mas, como eu sempre falo, os líderes são os grandes responsáveis aí por continuar mantendo essas pessoas dentro dessas prisões mentais. Mas enfim, minha gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E vamos, né, continuar aqui. Quando der, eu vou postando vídeo. É isso, vou ficando por aqui. Um beijo e tchau, tchau!